Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante interessante e ao mesmo tempo muito importante, que é sobre a importância de ter um plano B, principalmente relacionando com um tema muito importante, que é a questão do pré e do pós-tribulacionismo. Então fica juntinho com a gente, que você não vai se arrepender. Eu vou aproveitar nesse momento e agradecer a todos que já se inscreveram no canal e que curtiram, que deixaram comentários e que estão compartilhando. Se você ainda não fez isso, aproveita e faz agora. Esse é o momento, tá bom? De ativar aí o sininho para receber as notificações. Essa semana que está entrando agora, eu vou estar fazendo mais um vídeo aí muito bacana, que eu estou preparando com muito cuidado, fazendo uma outra ponte, né, da psicologia com a Bíblia. E essa é a ideia básica aqui do canal, né? Tá fazendo essas contribuições, tá ok? E então fica ligado. Bem, começando então o nosso tema de hoje, eu vou estar então propondo para vocês que nós possamos estar conversando sobre essa questão do pré e pós-tribulacionismo e a importância de termos um plano B, ok? Então, nós temos aí as três principais visões cristãs sobre a grande tribulação, né? Eu não vou entrar nesse mérito, obviamente, não é a minha área, né? Nós estudamos, né, escatologia, como irmãos, né, normalmente estudam, e nós temos alguns posicionamentos, mas não é sobre isso que nós vamos estar aprofundando aqui. O que nós vamos estar falando no primeiro momento é a respeito de como ter um plano B, e da importância em escatologia, no segundo momento, de nós termos o plano B para nossa saúde mental, ok? Eu tenho visto, nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, que muitas pessoas andam apavoradas e andam muito tensas, muito ansiosas e até mesmo deprimidas, somatizando muito por conta dessa expectativa e por conta de estarem muito atentas, obviamente que nós temos que estar, porque nós temos que estar vigiando mesmo os sinais, né? Mas não no sentido positivo, mas no sentido negativo, de angústia e de sofrimento. Será que Jesus volta antes, no meio ou no fim da tribulação? Será que nós vamos passar ou não? E ficam pulando de pregação em pregação, sem uma firmeza e uma certeza em relação a coisas que eu acho importante pontuar aqui nesse vídeo, ok? Então, segundo o dicionário informal, o que é ter um plano B, na verdade? Plano B é sempre um plano de contingência, em qualquer situação. É uma emergência que nós temos, uma alternativa de emergência para contornar a perda de controle em uma situação, tá? Então, quando a gente perde o controle em uma situação, ou para evitar perder o controle em uma situação, a gente costuma ter um plano B. Então, não sei se vocês já conhecem essa frase, mas é uma frase bastante conhecida, porém pouco aplicada, muito utilizada no mundo dos investimentos, mas que também deve ser bastante usada na nossa vida. Nunca devemos colocar todos os ovos na mesma cesta, pois se ela cair no chão, os ovos se quebram. Então, a gente não deveria ter somente um plano A, né? Eu até brinco que o ideal seria nós termos plano A, B, C, D, planos de A a Z. Não chega tanto, né? Mas é assim para descontrair. Então, do ponto de vista da psicologia, mais especificamente da psicologia organizacional e até mesmo do professional coaching, existem duas frases motivacionais muito intensas e válidas para fazer você refletir sobre a importância de ter o plano B. Primeiro, eu já coloquei aqui. O que você faz no seu tempo principal, o tempo principal serve para você pagar as suas contas. Agora, é utilizando o seu tempo parcial que você pode construir riqueza. Então, o plano A é o tempo principal que você tem. Aquilo que você faz no dia a dia para você se virar e se manter. Utilizando o seu o seu tempo parcial, você pode construir riqueza. É aquilo que você então faz, é o plano B. Uma outra frase que tem até aí o Will Smith, né? Estude enquanto eles dormem. Quando está todo mundo dormindo, acorda de madrugada, levanta e estuda. Trabalhe enquanto eles se divertem. Enquanto o pessoal está se divertindo, foca aí, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, aquelas coisas que ninguém está fazendo, porque as pessoas estão dormindo, porque as pessoas estão se divertindo.
Lute enquanto eles descansam e depois viva o que eles sempre sonharam. No nosso caso aqui, obviamente, a gente vai ter o quê? A vida eterna, porque enquanto está todo mundo aí, ó, perdendo tempo com coisas que não são importantes, nós estamos focados no reino de Deus, né? Esse é o caminho do sucesso, no nosso caso, da eternidade. Como seria ter um plano B na vida diária? Bom, existem muitos exemplos, né, que nós podemos estar pensando de situações que acontecem na nossa vida e que certamente você já deve ter passado por isso. Provas, concursos, exame do Detran para tirar carteira de motorista. Quem não conhece, você já não passou, quem não conhece alguma pessoa que ficou assim emperrada, empacada e não conseguia passar? Existem inúmeros fatores para você não conseguir alcançar o seu plano A, né? Isso não tem necessariamente a ver com falta de preparo. Muitas vezes a gente se prepara, estuda, faz um monte de aula, se dedica mesmo, entende? Só que chega na hora, bate um nervosismo, uma ansiedade. A gente se compara com outras pessoas. Existem crenças que são arraigadas que a gente não consegue se desvencilhar. E isso daí tem a ver com o que em psicologia cognitivo-comportamental a gente fala, a gente chama que são os nossos esquemas, são esquemas, por exemplo, de fracasso. A pessoa se identifica com aquilo e ela acredita que ela não vai conseguir. Então, isso tudo a gente precisa trabalhar. Mas enquanto não está sendo trabalhado, a nossa mente inconsciente, ela nos controla. Vocês lembram? Se vocês não lembram, para esse vídeo, dá um pulinho lá e vê o primeiro, que é longo, mas é muito, muito interessante, muito importante. A nossa mente é 95% inconsciente. Lacan, ele pegou o aforisma do Descartes e ele falou: penso onde não sou, sou onde não me penso. E as neurociências, elas comprovam que nós somos muita coisa, 95% da nossa mente é inconsciente. Então, muita coisa acontece fora do nosso controle, né? Nós não temos como dar conta disso tudo e a gente pode ser pego de surpresa a qualquer momento. E por isso é importante a gente ter plano B, cartas na manga. Agora, existem pessoas que detestam o plano B e se aferram ao plano A, tá? I hate plan B. Aí eu coloquei a foto do Arnold Schwarzenegger, né, que é bastante popular, bastante conhecido e é muito bem sucedido. Em todas as áreas que ele se propôs, ele conseguiu o que ele se determinou. E eu acho super bacana isso, né? Existem pessoas que defendem apenas ter um plano e se ater a ele, quer dizer, não possuir o plano B. Né? Eu respeito essa opinião, acho interessante o argumento que eles usam, tá? Ele, por exemplo, tem um vídeo muito bom, vou deixar o link na descrição, é um vídeo curtinho, e ele afirma, mas só que está em inglês, tá? Ele afirma ser contra planos B, por associá-los a pessoas que têm medo de lidar com fracasso, entendeu? Então, ele afirma isso. Em determinados casos, eu concordo que não se deve desistir mesmo, e sim focar no plano alto até alcançá-los, mas não em todos. E aí você tem que ter, assim, sensibilidade, sutileza e ter sabedoria para discernir quando você deve focar somente no plano A, para você também não ficar paralisado se você não conseguir e não ficar frustrado sem fazer nada. Em escatologia, o que eu montei aqui para vocês? Como psicólogo, eu não sugiro fazer isso no caso de escatologia, ter somente plano A. Eu sou pré e é pré, eu sou pós e é pós e ponto final. Por quê? Você deve ter sua convicção, sua crença. Eu acho isso muito firme, muito bacana. Só que em muitos casos que eu tenho observado é que isso pode causar ansiedade, depressão, pânico, estresse, acompanhado de aumento ou perda de sono e apetite e outros sintomas psicossomáticos. Então, assim, se você tem seu ponto de vista, tá? E você não tá, isso não está causando abalo na sua saúde mental, mantenha-se convicto. Agora, se você está sofrendo, tudo aquilo que traz sofrimento não é benéfico. E outra coisa, não é de Deus na tua vida. E isso tudo que eu falei aí, de ansiedade, depressão, pânico, estresse, isso tudo, essas perda de sono, alteração de sono, apetite, ajuda a elevar o nível de um hormônio chamado cortisol, que é a cortisona natural que nós temos no organismo. E esse hormônio, ele é secretado nas glândulas suprarrenais e uma vez liberado em altas doses no organismo, aumenta o nosso estresse, abaixa a nossa imunidade, né? O cortisol aumenta o estresse, abaixa a imunidade e ele é antagônico, quer dizer, ele é oposto à liberação de um outro hormônio, que é a melatonina,
que é o hormônio do sono. Ou seja, quando a gente libera muito cortisol no nosso organismo, a gente não consegue dormir. Quer dizer, quando você está muito estressado, você não consegue pegar no sono. Entende? E isso causa uma desregulação total no organismo. Então, gente, o que acontece? Vocês sabem muito bem o que é o pré-tribulacionismo, né? Quer dizer, aqueles que acreditam, que defendem, né, que Cristo vai voltar antes da tribulação, dos 7 anos de tribulação, e que a igreja vai ser arrebatada, né, e vai ser poupada desses 7 anos em que o bicho vai pegar aqui na Terra, né? Eu botei alguns versículos, né, que defendem o pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo já é a doutrina que ensina que a igreja vai continuar na Terra durante a grande tribulação. Ou seja, que a igreja vai passar pela grande tribulação, embora não esteja sob a ira de Deus, que vai se estender o julgamento sobre o pecado. Então, também tem alguns versículos bíblicos que defendem essa teoria, tá? Agora, o que nos recomenda Jesus? Eu considero interessante nos mantermos na posição em que Jesus nos coloca e o apóstolo Paulo nos adverte. Tá? O que eu considero interessante? Veja bem, há de aguardarmos com feliz expectativa e tranquila expectativa a segunda vinda de Cristo, observando os sinais da figueira, com nosso azeite, nossa chama bem acesa, proclamando o reino de Deus e sua justiça a todos, bons e maus, porque conforme a parábola lá das bodas, que serão muitos chamados, mas poucos escolhidos, não nos cabe julgar absolutamente nada nem ninguém, né? Mas sim fazermos a nossa parte. Mas sem nos apegarmos frenética ou fanaticamente a debates teológicos que possam nos paralisar ou nos fazer mal. Foi aquilo que eu falei da questão da saúde mental. Então, meus amados, plano A e B em escatologia. Se você é pré-tribulacionista, ou seja, se você tem um plano A, amém, glória a Deus, aleluia. Eu espero com você também. Jesus veio antes da tribulação de 7 anos, em que ninguém que conhece a verdade, que liberta, que tem bom senso, que tem um mínimo de saúde mental, vai querer estar por aqui, certo? Mas se você é pós-tribulacionista, plano B, amém também, glória a Deus, aleluia. O que importa para nós é a salvação e irmos morar com Deus e termos a eternidade. Com certeza, Ele nos proverá. Assim como aprove Daniel lá nos tempos dele, os seus amigos, deu livramento na fornalha de fogo. Deus vai providenciar escape para o povo dele sempre que for conveniente aos planos dele, porque Ele é soberano. Então, nos casos de escatologia, é importante para a nossa espiritualidade e nossa saúde mental nos mantermos preparados para o plano A, que é o pré-tribulacionismo, para mantermos nossa chama acesa, para fazermos a nossa parte como igreja, para não apostatarmos da fé, mas termos um plano B, que é o pós-tribulacionismo. Porque se por acaso as interpretações dos pré-tribulacionistas estiverem equivocadas, eu espero em Deus que não, nós precisamos estar preparados, ok? Então, meus amados, meus queridos, era isso que eu tinha para dizer aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los a refletir um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? E para pensar não somente aqui, em termos de escatologia, mas na tua vida em geral, sobre a importância de ter um plano B, sempre para manter a sua saúde mental e o equilíbrio emocional, tá bom? Bem, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber outras notificações, tá? Compartilha, divulga o canal que está começando a crescer, ele é muito novinho, tá bom? E que Deus te abençoe e até breve, que essa semana a gente vai estar conversando mais um pouquinho sobre esse casamento tão bonito entre a psicologia e a Bíblia e Deus. Muito obrigada. Até a próxima.